Olá pessoal, iniciando mais um vídeo do canal Vision Pharma, o antiparasitário correto. Saiba qual correto, exatamente para cada condição clínica. Aqui na imagem você tem dois parasitas diferentes. Você tem o chamado Trypanosoma cruzi, agente causal ou agente etiológico da doença de Chagas ou cardiopatia chagásica, e abaixo você tem a presença do Schistosoma mansoni, o causador da barriga d'água, esquistossomose ou xistose. São diferentes e, consequentemente, os fármacos também são diferentes, os antiparasitários são diferentes. Bate-papo esse que vai ser realizado pelo seu colega farmacêutico Edson Luiz de Oliveira, diretamente do nosso canal no YouTube, www.visionpharma.com.br é o nosso site, mas o nosso canal no YouTube é o Vision Pharma, o canal que traz para vocês informações de fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, farmacoterapia, parasitologia, química medicinal, ou seja, é um verdadeiro festival de conteúdos. Assista o vídeo até o final, dê um joinha, 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 mas vamos adiante. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, Insta do Prof, Insta do Vision e agora sim o nosso site www.visionpharma.com.br. Terminou de assistir o vídeo? Dá um joinha, coloque os seus comentários abaixo e vamos ao que interessa, que é nossa vinhetinha. Conheça um jeito novo de estudar o antiparasitário correto. Vamos começar por partes, né? A gente vai bater esse papo, vai demorar uns minutinhos aí para a gente mostrar para vocês as informações mais importantes. Primeiro nós devemos lembrar o seguinte: há duas categorias de organismos que não são vírus, nem fungos, nem bactérias, causadores de enfermidades em seres humanos. São os eumintos, popularmente chamados de vermes, e os seres chamados protozoários, que são seres unicelulares. Os eumintos são divididos em nemateumintos, são aqueles cilíndricos e cujas extremidades são afiladas, e os chamados plateumintos, que inclui os céstodas, as tênias, e inclui os tremátodas, a facíola hepática, o Schistosoma mansoni. Nós vamos falar sobre cada um deles. É importante lembrarmos que a ocorrência dessas enfermidades tem vínculo direto com as condições de moradia, as condições de habitação, a presença de vetores, né, são aqueles organismos que carregam o parasita para nós, e também as condições de saneamento básico e higiene. Então são pontos importantes que nós iremos abordar. E eu gostaria muito que os senhores diferenciassem. Protozoário é um organismo unicelular, né? Existem formas coloniais, mas essas formas que nós vamos discutir são as que parasitam os seres humanos. Nós temos as amebas, que se locomovem por meio dos pseudópodos, os flagelados, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, o Trichomonas vaginalis, que a sua locomoção, o seu deslocamento se dá pelo uso de flagelos. Nós temos ciliados. O ciliado parasita do ser humano chama-se Balantidium coli. Os esporozoários, que podem ser chamados de apicomplexa, são aqueles que não têm estrutura de locomoção estabelecida, apenas um estágio da vida eles têm. Nós temos dois importantes exemplos, o Toxoplasma e o Plasmódio, e os microsporídeos. E nós temos os chamados eumintos. Eumintos são popularmente chamados de vermes e são divididos em nemátodas, aqueles cilíndricos cujas extremidades são afiladas, exemplo, lombriga. Tremátoda é o que tem aspecto de folha, por exemplo, o chamado Schistosoma mansoni, e os céstodas são as tênias, tênia sólio, tênia saginata. Nós vamos falar para vocês no transcorrer dessa nossa explanação. Trypanosoma cruzi versus Schistosoma mansoni. Não é brinquedo, não. Antiparasitário não é a árvore de Natal que você vai colocando bolinha aleatoriamente, não. Existem regras muito específicas para a condução terapêutica. Vamos lá, então? Pontos importantes, vamos falar sobre fármacos antiprotozoários, tratamento de ameba giardia trichomonas, leishmaniose e trypanosomose ou trypanosomíase, tá? E malária.
e também a necessidade do desenvolvimento de novos fármacos, um planejamento para que novas substâncias sejam inseridas aí no conteúdo de fármacos antiprotozoários. São substâncias que têm um nível de toxicidade, é muito importante. Metronidazol, por exemplo, é um antiparasitário frente aos protozoários e tem toxicidade. Então, há toxicidade em relação a neurônios, células renais, a própria funcionalidade do intestino delgado, intestino grosso e também na medula óssea, comprometendo, sim, a formação das células sanguíneas. E, de um modo geral, não são recomendados para gestantes. Existe toda uma classificação e os antiprotozoários não são recomendados e os antiomintos, existe uma ampla discussão sobre esse tema, ok? Bom, então vamos colocar aqui os pingos nos is. Nem tudo serve para tudo, ok? Por exemplo, ameba. A ameba está aí na figura. A ameba, ela é transmitida através da ingestão de água e alimentos contaminados com cistos. Detalhe, cisto é diferente de ovo. Ovo é para euminto. Ovo tem embrião. E cisto é uma forma de resistência, uma forma de latência, uma forma de sobrevivência. Então, quando se ingere água e alimentos, frutas, verduras contaminados com cistos, adquire-se a ameba. Para a ameba. Existem cistos para giardia também. Então, quando se ingere cistos de ameba, você desenvolve a amebíase, que ela tem o evento intestinal e tem a possibilidade do desenvolvimento de abscessos hepáticos, pulmonares e cerebrais. Tratamento básico de ameba, metronidazol. Em outros vídeos, nós vamos discutir a mecanística. Por hora, cada parasita vai estar uma caixinha específica. Pode ter o tinidazol? Pode. Pode usar o secnidazol? Pode. Pode usar a nitazoxanida? Pode, mas não é o ideal. O ideal é metronidazol. Falou em ameba, metronidazol. O mesmo se fala em relação à giardia. A giardia é um outro protozoário causador da giardíase e a transmissão se dá através da ingestão de cistos. Ela causa diarreia com um certo teor de gordura, porque ela cobre a extensão do intestino e dificulta a absorção dos nutrientes, dor periumbilical, muitos gases intestinais. E o tratamento da giardia também é metronidazol. Pode o tine? Pode. Pode a nita? Pode. Mas metronidazol. Tricomonas também. Tá? Metronidazol e tinidazol, ok? Metronidazol, tratamento de tricomonas vaginalis. E a tricomonas, ela causa leucorreia em mulheres. Nos homens, ela pode passar de forma, inclusive, assintomática. Leishmania é transmitido pela picada de um mosquito chamado flebotomínio, ou flebótomos, ou mosquito palha. É uma condição no qual nós temos a forma visceral e a forma cutânea. Há várias espécies de leishmania e o tratamento é o estibogliconato, a anfoterecina e a pentamidina. Balantídeo. Balantídeo, ele é um habitante do intestino de porcos e pode eventualmente chegar através de cistos em seres humanos. Não é muito comum, mas principalmente quem trabalha no cuidado especial desses animais, e aí, obviamente, são os animais que vivem em condições de menor presença de uma higiene, uma saúde para o animal. Vale lembrar que o tratamento do balantídeo é feito com metronidazol e também com tetraciclina. Esse é um ponto importante. Segue lá, parasita versus o antiparasitário correto. Plasmodium, causador da condição chamada malária maleita, transmitida pela fêmea do mosquito anofelino, o chamado mosquito prego, e o tratamento base é cloroquina, mefloquina, artemisina, são drogas específicas. O criptosporídeo, que é caracterizado por ocasionar um quadro diarreico, cujo ciclo de vida está representado aqui na imagem, e a transmissão ela se dá através de cistos que reciclam o parasita dentro do que nós chamamos de transmissão orofecal. O tratamento é feito com nitazoxanida. A ciclóspora, o tratamento é cipro mais sulfametoxazol mais trimetoprima. Toxoplasma, que nós vamos ter um parênteses, principalmente na questão da gestante, né? O toxoplasma, quando ativo na gestante, pode
pode e traz, né, alterações no desenvolvimento embrionário normal. E no caso dos microsporídeos, que está relacionado aí com quadro de diarreia, infecção que pode ser disseminada, alcançar outras regiões no organismo, em pacientes imunocomprometidos, tratamento com albendazol. Então, se vocês olharem no cotidiano, é mais comum vocês encontrarem esses parasitas, ameba, giardia, tricomona, balantídeo não é muito comum, e complementarmente o toxoplasma gondii, que causa a toxoplasmose, que vai ser o tema desse slide, ok? Principalmente mostrando que os animais que transmitem os cistos presentes nas fezes para humanos e outros animais, inclusive os humanos, se contaminam ao ingerir carne crua que contenha as formas do parasita, e também através de água e frutas, verduras contaminadas. O cachorro, por exemplo, é tão hospedeiro quanto o ser humano. Aqui o gato é chamado de hospedeiro definitivo, porque o parasita realiza a reprodução sexuada no gatinho, e os animais que ele ingere servem como hospedeiros intermediários. O mesmo acontece com porcos, e o homem também entra nesse contexto. É um ciclo complexo, e a terapêutica ela é baseada em sulfadiazina, mais pirimetamina e, em especial, ácido folínico. Prof, por que vai o ácido folínico? A gente vê lá na receita aí na farmácia. É porque quando você usa a sulfadiazina, você bloqueia o consumo, a utilização ali do ácido fólico no parasita. Mas o ser humano pode continuar usando o medicamento, porque com o ácido folínico, que é o isômero do ácido fólico, o parasita não usa, mas a gente usa. Então aí o desenvolvimento normal, embrionário, a atividade de síntese de tiamina fica normal, que é uma das bases do DNA, e que o comprometimento da síntese lá com o ácido fólico, pela utilização da sulfa, faz com que haja necessidade de usar o ácido folínico. Então veio na prescrição ácido folínico, não se preocupe, tem a ver. Agora, se o indivíduo é hipersensível à sulfa, aí as escolhas são clinda, ou claritro, ou a azitromicina, ok? Então, clinda, claritro e azitromicina. Claro que isso virá sob prescrição médica e acompanhamento do profissional farmacêutico. A toxoplasmose em gestante é um problema que pode trazer alterações do desenvolvimento normal do bebê. E, na sequência, virão agora os chamados vermes, popularmente chamados vermes. Então, nós temos ascaridíase, a lombriga, também popularmente chamada de bicha. Tratamento é com levamisol, mais a piperazina, o mebendazol, o albendazol, o palmoato, de pirantel, a nitazoxanida são alternativas na ausência, por exemplo, do levamisol. Vejam, enteróbios vermiculares. O enteróbios vermiculares, a nitazoxanida não age, ok? Quem age? A piperazina, o mebendazol, o albendazol, até mesmo a ivermectina, o palmoato de pirantel, mas a nita não age em enteróbios vermiculares, que é o causador da oxiuríase. Estrongiloides estercolares, tiabendazol é a primeira escolha, albendazol, ivermectina e nitazoxanida, mais o tiabendazol é a primeira escolha, ou o albendazol. Ancilóstoma é o causador da condição conhecida como amarelão ou mal da terra, onde larvas do parasita penetram através da pele e depois tem um ciclo pulmonar, ok? Então é importante lembrar que no caso do ancilóstoma, a penetração se dá pela pele, dos pés descalços. Tratamento, mebendazol, albendazol, até mesmo nitazoxanida, mais mebendazol, albendazol. Drogas básicas de escolha. Não esqueçam, a nita não age em enteróbios vermiculares. E na sequência nós temos ainda triquiurus triquiura, mebendazol, trichinella spiralis, tiabendazol e mebendazol, toxocara canis, albendazol e tiabendazol, oncocerca, volvolux, ivermectina e as tênias. Aí nós saímos exatamente do mundo dos afilados e vamos para as tênias. A tênia sólio, que é a tênia do porco, que pode causar neurocicercose, aquela doença cuja a larva do parasita fica no cérebro. A gente adquire
a larva da Taenia solium, que é a Taenia suína, através da ingestão de águas e alimentos contaminados com ovos. Agora, comeu a carne do porco contendo a larva, aí a gente desenvolve a Taenia no intestino. Tem essa diferença é muito importante e nós teremos uma aula só sobre essa temática. Droga de escolha, o albendazol, nitazoxanida, também cobre Taenia solium e a Taenia saginata. Saginata é a bovina, para não esquecer, saginata, nata, leite, vaca, beleza? Não esqueça, Taenia solium é do porco e Taenia saginata é a Taenia bovina. Muito bem, olha a imagem da neurocicercose, presença de várias formações contendo larvas no sistema nervoso central e, no caso da cicercose, o tratamento é feito com albendazol e praziquantel. Himenolepse nana, que é a Taenia minuta nitazoxanida, equinococos granulosos de Phyllobothrium lato, esses dois, o equinococos granuloso está relacionado com carneiros e cachorros, ok? E o homem eventualmente entra no ciclo, então o tratamento é com albendazol e praziquantel. E o de Phyllobothrium latum está relacionado com a Taenia de peixe, salmão, por exemplo. Tratamento com albendazol e praziquantel. Xistossoma, que é vinculado ao caramujo, ser humano, a presença dos miracídeos, das cercárias, que é um outro longo departamento. Droga de escolha, praziquantel e oxaminiquine. Problema, aumento marcante da resistência frente ao antiparasitário. E, finalmente, a fasciola hepática, que está relacionada também ao carneiro e que contamina o ser humano. Tem todo um ciclo que nós iremos abordar. Tratamento é com o praziquantel. É isso aí, galera. Bem rapidinho. Vai lá, dá um joinha. Gostou do vídeo? Nós vamos ter mais. Aí eu vou separar por cada parasita e vocês vão conhecer cada antiparasitário de forma ricamente detalhada. Valeu!